Bom, vamos aqui fazer um estudo breve sobre os princípios de aterramento em cercas elétricas. Como a gente já sabe, cerca de 80% dos problemas encontrados nas instalações são relacionados ao aterramento. O aterramento é um dos corações da cerca elétrica, justamente porque, principalmente naqueles casos onde não há o uso do fio condutor de terra, em que a corrente tem que retornar pelo solo, se tu não tiver um aterramento bom, o choque, a corrente será baixa e, portanto, o choque não será efetivo. O aterramento, como já mencionado, ele é o retorno da corrente elétrica para o eletrificador. O Brasil possui mais 200 categorias de solo, o que fica difícil falar de uma forma fechada como deve ser feito o aterramento de uma forma genérica, porque cada situação é um caso diferente. Nós sempre temos dois tipos de aterramento em cerca elétrica: um aterramento primário, que fica próximo ao eletrificador, e um aterramento secundário, que fica ao longo da cerca. São várias hastes que são distribuídas ao longo da cerca. Quais são as características de um bom aterramento? Baixa impedância, ou seja, a resistência dele é baixa. Baixa indutância, a parte reativa dos componentes do aterramento são baixas. Hastes cobreadas ou galvanizadas, né? Ou, tá? Pelo seguinte, ou tu usa cobreada ou galvanizada. Não pode misturar as duas, pela questão de corrosão galvânica. Conectores próprios para cada tipo de haste. Se tu está usando conector, se está usando haste cobreada, deve usar conector cobreado. Haste galvanizada, conector galvanizado, para evitar a corrosão. E manter a região de aterramento sempre úmida. Aqui tem até um gráfico interessante, que mostra a resistividade do solo em função da umidade. Então, quanto maior a umidade, a gente pode ver que a resistividade do solo cai, ou seja, quanto mais úmido, melhor para o aterramento. Então nós temos aquela nossa questão, né, do número de hastes no aterramento primário em função da energia do aparelho. Então a gente ergueu de forma empírica, né, através aqui dos resultados que nós tivemos com nossos parceiros e clientes, que entre 0,5 e 5 joules nós devemos utilizar 3, de 5 a 10, 4, de 10 a 15, 5, de 15 a 20, 6, de 20 a 25, 7, de 25 a 30, 8. Não existe um estudo científico que dê uma fórmula fechada para isso, até porque isso aqui também está relacionado ao solo da região. Então é difícil, né, a gente poder dizer de uma forma extremamente fechada e conclusiva sobre como deve ser feito. Então o que a gente sempre diz é: utilize no mínimo 3 e no máximo quantas tu puder, tá? Então quanto mais hastes, melhor. Configuração das hastes do aterramento primário. A gente vê muito o pessoal utilizando as hastes em linha, né? Colocando elas em sequência e com a distância entre elas igual ao comprimento da própria haste. Isso está certo? Está errado? Não é o ideal, tá? Esse tipo de configuração em linha, ela é boa em sistemas de equipotencialização para grandes distâncias, ou seja, quando a gente está utilizando hastes na qual a distância entre as hastes é muito maior que seu comprimento. Ou seja, vamos supor que uma haste tenha 2 metros, então
tu tem uma haste cravada no solo e a próxima só daqui a 100, 200 metros, né? Ou seja, a distância é muito maior do que o comprimento. Para o aterramento primário, a melhor configuração é a configuração das hastes em paralelo e sempre em configuração geométrica poligonal. Tá? O que é isso? Por exemplo, aqui, ó, 3 hastes. A gente vai pegar e vai conectar elas em triângulo, né? Que é um polígono com 3 lados. Sendo que a distância entre eles será igual ao comprimento. 4 hastes, nós formaremos um quadrado. Todos eles aqui conectados e a distância entre as hastes é igual ao comprimento. 5 hastes, nós vamos pegar e formar um pentágono. E a distância aqui entre eles é igual ao comprimento. No caso de 6 hastes, o hexágono. E por aí vai. Ok? Então, é sempre levando em consideração a configuração poligonal para que a gente possa manter as hastes em paralelo. Uma vez mantendo elas em paralelo, a gente consegue diminuir a impedância e a indutância do sistema de aterramento. Aqui eu peguei e fiz aquela observação sobre hastes cobreadas e galvanizadas, que devem utilizar conectores cobreados e condutores cobreados, quando a haste for cobreada, e hastes galvanizadas devem utilizar conectores galvanizados e fios condutores galvanizados. Tudo isso aqui para quê? Para evitar a corrosão galvânica, já que a gente sabe que dois metais diferentes, quando em contato, são vítimas, vamos dizer assim, né, da corrosão galvânica, em função do processo de eletrólise. A distância ideal do aterramento primário para o eletrificador é sempre a menor possível, porque quanto menor o cabeamento, menor vai ser a resistência, logo menor é a resistência de terra. Aí agora a gente vai conversar sobre o aterramento secundário, né? E como a gente já conversou, aquela configuração em linha em que as hastes são conectadas em linha, elas são muito bem empregadas quando a distância entre as hastes é muito maior do que o seu comprimento. Por isso mesmo que a gente adiciona elas ao longo do fio terra. Então, a gente considera o seguinte, que para solos úmidos, a gente adiciona uma haste a cada 1000 metros, solos secos, uma a cada 500, e solos pedregosos, uma a cada 200. Isso aqui pode variar, tá? Porque depende muito da característica do solo. Então, quando o usuário do eletrificador for utilizar o equipamento, ele vai ter que ir configurando essas hastes conforme ele for observando a melhor configuração para melhor eficácia. Aí a gente entra também aqui um pouco naquela questão dos aparelhos em que não há o uso de um fio terra, né? Ou seja, a corrente elétrica tem que circular pelo solo. Essa aqui não é a configuração ideal, tá? Justamente porque, dependendo do solo, ele não é um bom condutor, principalmente solos secos, pedregosos. Então, isso aqui só é aplicável em regiões com umidade homogênea o ano inteiro no solo, ok? Mas não é o indicado. O ideal é sempre pegar e passar aqui um fio condutor de terra, justamente para que o choque retorne pelo fio terra, que, enfim, né, é um material bom para conduzir eletricidade. E para a gente poder medir a qualidade do aterramento, a gente pode utilizar o quilovoltímetro. Nesse momento, a gente entra num debate, né? Alguns indicam que a tensão
entre o fio terra e o solo deve ser menor que 0,5, outros menor que 0,2. Bom, é um embate, né? A gente tem observado que tensões menores que 0,4 tem gerado um bom resultado na cerca. Mas isso aqui é uma referência empírica, ok? Não, de novo, não é uma fórmula fechada, nem nada disso. Isso aqui é algo que a gente tem observado e que tem funcionado de maneira adequada. Ok? Então, para fazer essa medição, é necessário pegar e colocar o quilovoltímetro entre o fio terra e o solo, que é o resíduo, né? É o resíduo que a gente tem de tensão no terra, principalmente devido ao pico negativo de tensão do eletrificador. Ok? Então, por enquanto é isso sobre aterramento. Qualquer dúvida é só entrar em contato.